E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Kleber Luiz, sou professor de eletrotermofototerapia e hoje eu quero falar para vocês sobre fotobiomodulação. Basicamente, eu quero que vocês entendam como prescrever o laser ou o LED na prática de vocês. Isso é um conteúdo de bastante valor que você pode sair daqui já e utilizar na sua prática clínica. Então, aproveita agora, dá um like, se inscreve se você ainda não está inscrito e segue aqui comigo nessa aula para que a gente entenda de uma vez por todas aí como é que esse equipamento, como é que esse recurso pode ser utilizado. E eu tenho aqui também, você pode ver aqui na tela do lado, um equipamento que é o Recovery. É um equipamento portátil, ele tem dois comprimentos de onda, um de 600 nanômetros e outro de 808, ou seja, o laser vermelho e o laser infravermelho, e a gente vai poder utilizar em diversas condições. Então esse é um equipamento muito bom, muito interessante, que a gente vai poder utilizar no nosso dia a dia. Então vamos para o assunto. Gente, laser é uma abreviação que significa luz amplificada pela emissão estimulada da radiação. Ou seja, é uma luz artificial. É uma luz que foi desenvolvida, foi adaptada para que ela pudesse ter características de maior profundidade, de maior alcance. Então o laser, gente, para existir, ele precisa ter três características básicas. A primeira é a monocromaticidade. Ficou um pouquinho emboladinho lá, mas você já entendeu. Monocromaticidade. O que significa? Um único comprimento de onda em nanômetros. Enquanto a luz branca ela tem diversos comprimentos de onda, no laser só vai existir um único comprimento de onda, que é justamente o que os aparelhos trazem. Esse daqui traz dois comprimentos de onda, ou seja, ele tem dois lasers aqui, tá? Ele tem o laser de 660 nanômetros e o outro laser de 808 nanômetros. São só esses comprimentos de ondas que existem? Não, existem vários outros, tá? Mas, a princípio, esse aparelho traz só esses dois, que são o suficiente para a nossa prática clínica. Outra característica que o laser, para existir, tem é a colimação. Significa paralelismo entre os feixes. Quanto maior o seu paralelismo, maior a qualidade do laser. Tá? Então, o laser de boa qualidade é o laser com uma boa colimação. Além da colimação e da monocromaticidade, nós temos também a coerência, ou seja, todos os feixes que possuem o mesmo comprimento de onda, que serão muitos feixes com esse mesmo comprimento de onda, eles serão coerentes. Significa que eles terão a mesma depressão e pico. Então, todos terão o mesmo movimento cíclico. Então, todos os comprimentos de ondas terão os mesmos movimentos ondulatórios. Isso é coerência temporal, ou seja, picos estão sincronizados, depressões estão sincronizadas, e espacial, todos na mesma direção. Então, com essas três características, agora nós temos o laser com a sua propriedade. Porém, o laser ele precisa ter um comprimento de onda. E esse comprimento de onda é que vai determinar a cor do laser. Então, quando você olha para um laser, você vai, depender da área que você for, você vai ver lasers de violeta, lasers azuis, lasers ambares, que tem também essa cor, né? Âmbar. Mas nós temos o vermelho e o infravermelho. Então vamos falar um pouquinho sobre o comprimento de onda, já que essa é uma medida muito importante, muito interessante. Então vamos lá. O comprimento de onda ele é mensurado em nanômetros. Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Agora, a luz que nós utilizamos, por exemplo, essa que está me iluminando agora, é uma luz branca, ou seja, ela possui diversos comprimentos de ondas. Esses comprimentos de onda eles são mensurados em nanômetros. E a partir do momento que esses comprimentos de onda eles vão diminuindo o seu tamanho, eles vão chegar num determinado limite aonde não serão mais perceptíveis para os meus olhos. Ou seja, quando eles chegam a 700 nanômetros, eu não consigo enxergar os feixes luminosos que ultrapassam esse valor, assim como meus olhos não conseguem enxergar
aqueles comprimentos de ondas que estão antes de 400 nanômetros. Então, dentro desse espectro de 400 a 700, eu tenho a luz visível. E aqui eu vou ter todo o espectro de luz possível e imaginável aos meus olhos, desde o violeta até o vermelho. Tá? O que estiver antes de 400, nós vamos chamar de ultravioleta. E o que tiver depois de 700, nós vamos chamar de infravermelho. Opa, quase que não enxerga. Pronto, infravermelho. Esse espectro de luz aqui, nós vamos ter lasers de luz visível, mas nós vamos ter também lasers de luz infravermelha. Nós podemos ter, professor, lasers de luz ultravioleta? Não muito na área da fisioterapia, mas existem, certo? Então nós temos lasers com diversos comprimentos de onda e diversas cores. Então nós vamos ter lasers violeta, vou até escrever aqui com roxo. Nós vamos ter lasers violetas, lasers azuis, nós vamos ter lasers verdes, deixa eu pegar aqui o verde, laser verde, nós vamos ter alguns com uma cor alaranjada, que a gente chama de âmbar, é um tom mais alaranjado. Nós vamos ter o vermelho e nós vamos ter também o infravermelho. Infravermelho. Essas são as cores mais comuns que nós temos dos tipos de lasers. Sabendo disso, a gente sabe que eles têm comprimentos de ondas específicos dentro de uma janela, mas os valores que trazem essas tonalidades estarão representados dentro dessa janela de comprimento de onda. Então, o ponto-chave que a gente precisa saber é: lasers violetas, eles têm uma baixa penetração, lasers azuis terão uma penetração baixa também, os lasers verdes um pouco maior, o de âmbar um pouco maior, mas esses daqui não conseguem ter uma penetração a nível de pele muito profundo. Então eles são muito superficiais. Aonde eu consigo ter mais profundidade é justamente no laser vermelho e no laser infravermelho. Então, quanto maior o comprimento de onda, maior a sua penetração. E os que possuem maior evidência científica de resultados clínicos na fisioterapia estão justamente no espectro vermelho e infravermelho, com um bom nível de evidência. Isso faz com que a maioria dos equipamentos voltados para a reabilitação tragam, como essa caneta daqui, tragam comprimentos de onda vermelhos e infravermelhos. Esse, por exemplo, traz 660 e 808, ou seja, o vermelho e o infravermelho. Isso vai garantir uma grande amplitude de terapêuticas que eu posso utilizar dentro dos meus pacientes, com uma tranquilidade muito grande de segurança, de que de fato o laser vai chegar exatamente no meu tecido-alvo. Agora vamos discutir exatamente sobre esses tipos de lasers, aonde são mais utilizados dentro da prática do fisioterapeuta. E vamos esquecer um pouco esses lasers daqui. Não é que eles não tenham valor, é que eles são utilizados muito em outras áreas, como a dermatofuncional. Na dermatofuncional exige uma conversa à parte, um assunto à parte,
onde a gente vai poder trazer isso daqui com muito mais detalhe. Mas vamos nos prender ao laser vermelho e ao laser infravermelho, onde a gente consegue alcançar tecidos de uma profundidade de até 6 centímetros. Como é que isso ocorre? Vamos lá. Entenda aqui comigo. O laser vermelho, deixa eu pegar aqui o vermelho. O laser vermelho, ele pode alcançar até de 1 a 2 centímetros de profundidade. Em comparação, o laser infravermelho, ele pode chegar de 5 a 6 centímetros de profundidade. Portanto, gente, o comprimento de onda está diretamente relacionado à profundidade. Daí a grande necessidade de nós termos 2 comprimentos de onda, um laser visível, laser vermelho, com o laser infravermelho, onde eu consigo alcançar tanto aqueles tecidos que são mais superficiais quanto tecidos que são um pouco mais profundos. E aí você já sabe agora que o comprimento de onda está diretamente relacionado à profundidade de penetração do laser. Sabendo disso, você vai entender que tecidos mais superficiais você vai prescrever o laser vermelho e tecidos mais profundos você vai prescrever o laser infravermelho. Porém, nós temos que entender o seguinte: não basta ser infravermelho, porque pode chegar em um determinado comprimento de onda onde ele não consiga aprofundar mais. 6 centímetros de profundidade é uma profundidade bastante considerável. Então a gente não precisa de profundidades maiores do que essa. Então a gente está falando aqui de comprimentos de onda que chegarão aos seus 5 a 6 centímetros lá no comprimento de onda em torno de 880, 900 nanômetros. Quando ele ultrapassa esse máximo de 880, 900, ele não consegue penetrar mais. Muito pelo contrário, ele vai voltando a alcançar tecidos mais superficiais. É como se ele fosse alcançando o seu máximo de penetração. Da agora em diante, mesmo que você aumente o comprimento de onda, ele não vai aprofundar mais, nem manter, ele vai retroceder, ele vai aumentar. Por isso que a gente tem hoje lasers com comprimentos de ondas que vão de 880, 808, 904, e nós temos alguns que pegam a faixa de 1000 nanômetros, tá? Mas a partir daí em diante, poucos lasers são utilizados a nível de reabilitação para pegar tecidos mais profundos, certo? Entendeu isso daí? Então vamos lá. A partir do momento em que eu sei que nós vamos utilizar o laser de luz vermelha e o laser de luz infravermelha, esses lasers, quando eles forem aplicados, eles sofrerão fenômenos ópticos, ou seja, uma parte dele vai ser perdida por reflexão, outra parte vai ser perdida por refração, uma parte vai sofrer o que a gente chama de espalhamento e outra parte vai ser transmitida sem ser absorvida. Então vamos entender basicamente quais são esses fenômenos ópticos. Imagine que um laser, quando ele incide sobre uma superfície, ele pode refletir nessa mesma superfície com um ângulo oposto e direção oposta. Tá? Para reduzir isso daí, a gente tem que tentar manter o mais perpendicular possível para que a sua onda refletida seja minimamente perdida. Esse é o primeiro ponto, é a reflexão. Porém, além da reflexão, nós temos também um outro fenômeno, que é a refração. Sempre quando ele passa de um meio para o outro, ele vai ser atenuado. E ele vai perder um pouco da sua força. E aí o seu ângulo aumenta, fazendo com que ele não alcance tecidos mais profundos, né? Com a mesma velocidade. Quanto maior a quantidade de interfaces, maior a probabilidade de refração, maior a probabilidade dele nem conseguir chegar ao tecido-alvo. Portanto, eu já tenho que pensar que eu preciso de uma dose maior de energia para que essas perdas elas sejam compensadas ao longo dos tecidos.
e chegue no seu tecido-alvo exatamente aquela informação, aquela dosagem que você precisa, tá certo? Nesse caso, nós temos a refração. Além da refração, nós temos um outro fenômeno que é bem interessante. O laser, quando ele incide sobre uma superfície, mesmo que ele seja transmitido, uma parte dele vai sofrer um fenômeno muito interessante chamado de espalhamento. Vai seguir em diversas direções. Vai para diversas direções, a depender até das características do tecido. Por exemplo, o tecido adiposo, ele possui um índice de espalhamento muito grande. E aí nós vamos ter perdas associadas também a esse espalhamento. Então isso daqui é o espalhamento. Mas o que me interessa de fato é que ele seja absorvido. Então, imaginando uma superfície, quando ele incide sobre essa superfície, eu quero que ele ultrapasse sem perdas, a maior quantidade possível, ultrapasse sem perdas, e quando chegue no tecido-alvo, ele fique retido no tecido-alvo. Ao ficar retido no tecido-alvo, ele vai gerar o seu efeito terapêutico. E é aí que mora todo o segredo do meu tratamento, tá certo? Eu quero que ele seja absorvido. Mas para ser absorvido, eu preciso prescrever a quantidade certa de laser para que a quantidade absorvida seja suficiente para gerar efeito terapêutico. Portanto, eu tenho que levar em consideração a reflexão, a refração, o espalhamento, para o que for absorvido seja o suficiente para que haja efeito terapêutico. Portanto, galera, não dá para pensar apenas em prescrever sem levar em consideração a espessura do tecido. Tem pessoas que são mais cheinhas, que têm uma espessura de tecido adiposo maior do que as pessoas que são magras. Portanto, eu precisaria levar em consideração que a energia vai sofrer uma quantidade maior de reflexão, de espalhamento, de refração, e isso vai gerar perdas. E nesse caso, a perda pode ser tão grande que leve a uma ausência total de laser no meu tecido-alvo. E aí, o que eu acho que está fazendo efeito nem chegou perto do meu paciente, do tecido-alvo do meu paciente. Aí a gente vai ter que entender que o laser é muito maior do que os protocolos. A aplicação do laser se torna linda por causa disso. É a hora que eu individualizo a minha prescrição para cada indivíduo. É o momento em que eu olho as suas características e entendo a quantidade de tempo necessário para poder gerar a dose correta. E aí, entendendo isso, a gente vai vir agora. Tá aqui, riscou aqui, deixa eu virar para poder continuar desenhando. A partir do momento que vocês entenderam isso, gente, vai ficar muito mais fácil. Vai ficar muito mais tranquilo vocês agora pegarem o laser e olharem o seguinte: caramba, as pessoas possuem densidades corporais diferentes. Eu não posso prescrever da mesma forma para todo mundo. Imagine o seguinte: eu tenho aqui um tecido e debaixo desse tecido eu vou ter moléculas de tecido adiposo. E nas moléculas desse tecido adiposo, logo abaixo dele, eu vou ter o meu músculo-alvo. E nesse meu músculo-alvo, eu tenho uma lesão. Eu tenho um processo inflamatório, eu tenho aqui uma distensão que gerou um processo inflamatório, com dor, e eu preciso tratar. Então, olha que existe uma espessura para alcançar esse tecido-alvo. E eu não posso deixar de considerar essa espessura ao aplicar o laser. Porque se ele não tiver a dose correta, nem o tempo correto, eu não vou conseguir fazer com que o laser chegue no meu tecido-alvo. E ele pare exatamente no meu tecido adiposo. Porém, se eu nem sei que isso pode acontecer, eu posso estar fazendo um efeito placebo no meu paciente. E daí você já acha que o laser não funciona, que o laser não é terapêutico e que te enganaram.
Na verdade, você não levou em consideração os parâmetros corretos de prescrição. E isso é um cuidado básico que você tem que ver. Portanto, seguir protocolo pode ser um grande tiro no pé. E aí você tem que tomar cuidado, porque toda vez que você não analisa de acordo com as características do indivíduo, as chances de você errar são absurdamente altas. Então vamos aqui agora prestar atenção para que isso nunca mais aconteça com você, se é que já aconteceu. Espero que nunca tenha acontecido. Mas vamos lá, vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui agora o meu paciente. Eu tenho que aplicar uma dose de laser no meu paciente. Quando eu falo dose, vem logo a palavra dosimetria, ou seja, o quanto de laser eu preciso aplicar no meu indivíduo, no meu paciente, para que ele seja tratado. Para isso daí, gente, nós vamos seguir uma das maiores associações que diz para a gente quanto de dose deve ser aplicado por determinadas condições musculoesqueléticas, por determinadas condições crônicas de saúde. E aí a gente vai tomar essas medidas como base e vai utilizá-las para prescrever no nosso paciente. Então, a dose ela é mensurada em joules. A quantidade de joules a ser utilizada vai depender da condição musculoesquelética. Ou seja, que situação é essa? É uma síndrome do túnel do carpo? É uma bursite? É o quê? Não sei, nem sei o que é. Avalia, faz o diagnóstico. A partir do momento em que você tem o diagnóstico, você vai para o AUT. O que é o AUT? É a Associação Internacional para Estudo do Laser. Tá? Essa associação internacional normatiza os valores em joule que nós devemos utilizar para cada uma dessas condições crônicas. A partir daí, eu vou pegar esses valores prescritos, recomendados para o meu paciente. Mas aí eu vou pegar esse valor, programar no meu aparelho e aplicar? Não! Eu vou pegar esse valor e entender da seguinte forma. Imaginando a síndrome do túnel do carpo, seja recomendado lá 4 joules por ponto. Eu não posso chegar lá e botar 4 joules por ponto simples, sem levar em consideração o meu indivíduo. Por quê? 4 joules é no meu tecido-alvo e não na pele do meu paciente. Se é no meu tecido-alvo, eu tenho que levar em consideração a profundidade. E essa profundidade vai variar de indivíduo para indivíduo. Existirão indivíduos que terão a maior massa corporal, haverão indivíduos mais obesos, indivíduos mais magrinhos, que terão uma diferença na sua composição corporal. E eu tenho que estimar com bom senso a distância da pele para o meu tecido. A partir daí, com essa estimativa, eu consigo ter uma ideia da profundidade. Então eu preciso, gente, ter uma noção muito boa da profundidade antes de prescrever a aplicação no meu paciente. Mas vamos lá, nós já temos o primeiro ponto, que é em joules. A partir do momento que eu sei que a medida em joules ela pode ser utilizada, eu preciso, além disso, olhar para o meu equipamento, porque o meu equipamento ele vai me dar uma informação muito valiosa, que é a potência dele. Porque toda vez que a gente fala em dose, a gente sabe que dose é igual a potência vezes o tempo. Potência é medido em watts, tempo é medido em segundos e dose medida em joules. Portanto, gente, eu tenho que olhar para o meu equipamento, e essa é uma informação extremamente valiosa, tá? Guardem ela para você. Se você já tem um bom equipamento, olha para o seu equipamento agora e tenta buscar a informação da potência de saída dele. Esse equipamento, tá aqui escrito, vocês não vão conseguir enxergar,
que a potência dele é de 100 miliwatts. E eu tenho que entender o seguinte: equipamentos de boa qualidade, eles pelo menos têm 50 miliwatts, tá? Imagine essa janela aqui de potência, aonde a menor potência que nós temos em nossos equipamentos para fisioterapia é de 30 miliwatts, e nós podemos chegar, em determinadas situações, equipamentos de até 500 miliwatts. Você não precisa de equipamentos com essa potência toda dentro da sua clínica. Bons equipamentos estão aqui em 100 miliwatts. Este equipamento Recover, ele é de 100 miliwatts. Tá de bom tamanho, você não precisa de mais nada além disso. Mas pode ser que você ache algum equipamento de 150 miliwatts de potência de saída. Tudo bem, é um equipamento com uma potência maior. Mas equipamentos até 50, eles são aceitáveis. Abaixo disso, tome bastante cuidado. Porque são equipamentos que eles levariam bastante tempo para conseguir entregar a mesma dose, a mesma energia em joules. Vamos fazer analogia agora com um carro, tá? Imagine que você tem um carro 1.0 e você quer subir uma ladeira bem íngreme. Nossa, esse carro vai reclamar bastante, mas vai subir. Mas ele vai levar mais tempo, concorda comigo? Agora pegue um carro 2.0 e coloque para subir a mesma ladeira. Esse carro 2.0 tem uma potência maior, consequentemente ele vai conseguir fazer essa distância no menor tempo, porque ele consegue desenvolver ou consegue entregar com mais rapidez. É a mesma coisa com o laser. Se eu tenho um laser de baixa potência, ele vai precisar de muito mais tempo para entregar a mesma energia. E aí, sabendo dessa equaçãozinha aqui agora, fica fácil a gente entender a relação entre dose e tempo. Olha que interessante. Vamos usar agora o equipamento, o exemplo desse equipamento. Esse equipamento ele tem uma potência de 100 miliwatts. Então vamos ver em quanto tempo esse equipamento entrega a energia de 1 joule. Então vamos lá, dose é igual a potência vezes o tempo. Se eu quero entregar 1 joule, eu tenho no meu equipamento a potência de 0,1 watts, porque é 100 miliwatts, tá certo? Então eu tenho nesse equipamento a potência de 0,1 watts. Eu não sei o tempo. Vamos fazer agora uma continha bem básica. Ele vem para cá. Então eu tenho 1 joule dividido por 0,1 watt. E aí eu vou achar o tempo. 1 dividido por 0,1 ficou fácil agora. O tempo é de 10 segundos. Portanto, gente, este equipamento que tem 100 miliwatts de potência, ele entrega 1 joule a cada 10 segundos. E olha que interessante. Vou ligar aqui o equipamento. Pronto, liguei. Vou apertar aqui um pouquinho até ele me dar as opções. Pronto, ele me deu as opções aqui. Quando ele está falando L1, ele está dizendo que é o laser vermelho. Quando ele está dizendo L2, é o laser infravermelho. Além disso, ele vai ter outras possibilidades também, que eu vou só comentar aqui rapidamente para vocês. Ele faz a técnica ILIB com o vermelho, ele faz o ILIB com o infravermelho. Mas ele também faz a terapia fotodinâmica. Ainda vou fazer um vídeo sobre terapia fotodinâmica só para que a gente tenha uma explicação melhor sobre isso. Mas é a utilização associada com alguns fármacos, com alguns corantes, com algumas substâncias que são bastante utilizadas em processos de feridas, cicatrização, que são muito interessantes, tá? Mas vamos seguir. Nós temos agora o laser vermelho L1. Vou selecioná-lo e agora eu vou colocar a intensidade dele, que é sempre medida em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Se eu continuar, ele volta para 1. O que significa?
que ele estará me entregando em 10 segundos 1 joule, em 20 segundos 2 joules, em 30 segundos 3 joules e assim sucessivamente, o que significa que esse equipamento entrega por Opa, tava fora, gente, perdão. Tava nem olhando ali para a tela. Mas tudo bem. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 e 90. Então eu tenho aqui 90 segundos de aplicação. Vou ligar. Ele está preparando para ligar. Quando a luz azul ficar acesa, vocês vão ver o tom vermelho na minha mão. Pronto. A luz vermelha está ali piscando e ele está consumindo tempo. 84, 83, 82. Ele está entregando na minha mão 9 joules em 90 segundos. Tá certo, gente? Eu estou olhando aqui para a tela, por isso que eu estou olhando aqui para cima, tá? Mas vocês estão vendo essa entrega aí, tá? Não vou deixar esse tempo todo, mas vocês já entenderam que esse equipamento entrega 1 joule a cada 10 segundos. Vou desligar. Pronto, gente. Opa! Bateu aqui. Pronto. Tá tudo certo. Espero que vocês tenham entendido aí, porque isso é muito rico e isso vai fazer a diferença na hora de você prescrever. Se eu tenho um equipamento com uma boa potência como essa, ele vai entregar 1 joule a cada 10 segundos. E eu vou prescrever a quantidade de joules. Como é que eu prescrevo a quantidade de joules? Gente, volta lá na tabela da Walt. Não precise ir muito longe, dá um Google. Aliás, eu vou aproveitar e vou colocar aqui na descrição do vídeo justamente essas tabelas, para que vocês não precisem nem buscar no Google, vocês já pegam elas direto aqui no site, tá certo, gente? Então vamos lá. Então nós temos as tabelas da Walt, que vai nos dar uma noção dos valores em joules que nós podemos utilizar. E os valores eles vão variar muito, de 2 joules a 8 joules, para diversas condições, mas você pode ter ainda situações onde você precise aplicar até 16 joules. Aí você vai fazer aplicações de 2 ou mais pontos simultaneamente, tá certo? Então, usa essa tabela da Walt que eu estou disponibilizando para vocês aí, que você já resolve boa parte dos seus problemas, tá certo? Agora nós temos a informação da dose que eu preciso aplicar. Ponto. Maravilhoso. Mas a gente sabe que, a depender da constituição da pessoa, ela vai ter uma profundidade maior para aplicar. E aí eu vou trazer aqui o seguinte exemplo. Acompanhe aqui comigo, tá? Observe o seguinte. Se eu pegar aqui uma pessoa bem magrinha, e aplico nessa pessoa. Tá? Eu quero aplicar aqui no ombro dessa pessoa. Tá? E agora eu vou pegar aqui ao lado uma pessoa um pouquinho maior. Nós temos duas pessoas com características corporais bem distintas. E eu quero aplicar para uma bursite subracomial nos dois. Tá? Só que esse daqui é um atleta de alto rendimento. Vou até fazer um negócio aqui para ficar bem claro assim. Pronto. E esse aqui é um sedentário. É uma pessoa sedentária. Eles têm exatamente a mesma constituição corporal? Não, né? Eles possuem constituições corporais totalmente diferentes. E eu quero entregar para ambos 8 joules. Eu posso chegar no meu equipamento e colocar a aplicação por ponto de 80 segundos, como eu mostrei anteriormente, e aí vai aplicar 8 joules para cada um? Não, eu tenho que levar em consideração a profundidade do meu tecido-alvo. A profundidade aqui é que vai dar o tempo necessário para que eu entregue 8 joules para essa pessoa sedentária
e eu entregue 8 joules para essa pessoa com porte atlético. E aí eu sei o seguinte, gente, uma pessoa sedentária, eu tenho uma espessura tecidual menor do que uma pessoa atlética, onde tem os músculos muito mais volumosos. Então eu tenho um volume tecidual maior. Eu vou precisar de mais tempo nessa pessoa com maior volume, porque a quantidade de tecido é maior. Então, nesse caso, quanto maior a profundidade, maior o tempo de aplicação. Quanto menor a sua profundidade, menor o tempo de aplicação. E isso vai fazer com que a gente tenha uma noção clara de que as constituições corporais elas são decisivas na hora de prescrever. E para isso, gente, existe uma equação muito simples. Não vou dizer que é tão simples assim, existe uma certa dificuldade, tá? Mas vamos lá, presta atenção aqui agora e tenta achar algum jeito de deixar ela registrada. Salva esse vídeo aí para que você não perca mais essa informação. Então, toda vez que eu quero saber o tempo de aplicação do laser, eu preciso levar em consideração essa continha aqui. A conta em si não é difícil, tá? Eu tenho que pegar a dose vezes a área dividido pela potência, vezes 1 mais a profundidade. Essa, gente, é a equação para você achar o tempo. E é justamente aqui que eu vou diferenciar a minha dose, a depender da constituição corporal de cada pessoa. Grava aqui, gente, não esquece mais, faz um print aí, salva esse momento agora e grava isso daqui para você não esquecer mais. Eu adoraria ter agora uma planilha, eu acho até que eu vou fazer essa planilha. Vou tentar fazer essa planilha para mandar para vocês, tá certo? Deixar aqui embaixo na descrição. Mas nós temos agora essa equação aqui. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação agora para a pessoa. Antes disso, deixa eu botar aqui. Ó. Digamos que para essa pessoa, a profundidade para ela seja de meio centímetro. E para essa pessoa aqui, seja de 1,5 centímetros. Vamos ver se o tempo é o mesmo? Né? Vamos fazer essa conta básica aqui? Então vamos lá. Vou pegar agora para a pessoa sedentária. Para a pessoa sedentária, eu vou calcular o tempo, que é dose vezes área sobre a potência vezes 1 mais a profundidade. Lembra que ele é 0,5 centímetros, tá bom, gente? Vamos lá. Qual seria a dosagem recomendada? Vocês viram no papel anterior que foi 8 joules. Área, gente, vamos sempre levar em consideração que ela vai ser 1, porque vai ser a área de um ponto, tá? Então a área de um ponto é mais ou menos 1 centímetro quadrado, tá? Então vamos sempre fazer com cálculo baseado em 1. Isso facilita pra caramba. É só você reproduzir para os próximos pontos exatamente o mesmo tempo. Ok? Vamos lá? Qual é a potência do meu aparelho? A potência do meu aparelho é de 100 mW, ou seja, 0,1. Sabendo disso, eu vou agora pegar aqui 1 mais a profundidade. Qual foi a profundidade, gente? 0,5, não foi isso? Vamos lá? Tempo é igual a 8 dividido por 0,1 vezes 1,5. Ok? Quanto é 8 dividido por 0,1? É 80. 80 vezes 1,5 vai dar 120 segundos. 120 segundos é igual a 2 minutos de aplicação. Então eu vou aplicar por ponto 2 minutos na pessoa sedentária. Vamos fazer o mesmo agora na pessoa atleta, no atleta? Vamos pegar agora o atleta. E o atleta tem 1,5 de profundidade. Dose, tempo é igual a dose vezes área sobre potência vezes 1 mais profundidade. Tempo é igual a 8 vezes 1, que é a área, dividido pela profundidade, pela potência, que é 0,1.
vezes 1 mais 1,5. Tempo é igual a, vou fazer logo essa conta, 80 vezes 2,5. Concordam comigo? Tempo é igual a 80 vezes 2, 160, 160 mais 40, 200 segundos. 200 segundos é igual a 3 minutos e 20 segundos. Então, aqui eu vou ter 3 minutos e 20 segundos. Enquanto na pessoa sedentária, a aplicação é de 2 minutos. Gente, essa diferença do tempo é o que eu vou ter de resultado ou de efeito placebo. Então, se eu não calculo o tempo certo, eu vou errar absurdamente na hora de colocar o laser no meu paciente. Então, muito cuidado na hora de você prescrever para que o laser não seja um placebo, você nem alcance o tempo suficiente para gerar. Recomendo de verdade que vocês baixem essas tabelas daqui da UALT aqui embaixo para que vocês tenham uma noção do que vocês vão fazer. Outro ponto que você deve levar em consideração é a tonalidade da pele. Quanto maior a presença de melanina, quanto maior for a quantidade de melanina na pele, as pessoas negras têm uma alta quantidade, maior a absorção na pele. Então significa que pelo tom de pele, absorve-se muito mais o laser do que em pessoas que têm a tez branca. Então há uma diferença também que é influenciada pelo tom da pele e pela presença de manchas na pele e pela presença também de tatuagens. Então, se você faz o laser em locais onde há tatuagem, há o risco muito grande de superaquecer a nível tecidual e você não gerar o efeito. Então, você vai ter que compensar nesse caso também, gerando mais aplicações mais pontos numa potência um pouco menor. Então, você vai precisar entender esta nuance com relação à tonalidade da pele do indivíduo que você está tratando, tá certo? Leva isso em consideração, porque tudo isso aqui, gente, está muito associado à efetividade do laser. Se você segue protocolo e não entendeu isso, as chances de você ter errado, elas são absurdamente altas. Então, toma cuidado para que você não cometa erros grosseiros na hora de utilizar, tá certo? Grava isso daqui, pega essas fórmulas que eu coloquei, que eu vou disponibilizar aqui embaixo, pega as tabelas da UALT e faz a aplicação da melhor forma possível. Espero que você tenha gostado. Para mim foi um prazer enorme trazer esse tema aqui para vocês. Eu adoraria que vocês comentassem um pouco sobre o uso do laser na prática de vocês. Deixa um comentário aí embaixo que eu respondo, viu, gente? Estou sempre respondendo e para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá certo? Valeu, um grande abraço e é isso aí. Até logo, até mais e até o próximo vídeo. Grande abraço.